Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Simone. Estamos estudando a matéria de leitura de desenhos de projetos prediais. Nessa aula de agora, a gente dá início a um novo tema. Agora a gente vai começar a falar do projeto elétrico. Então a gente veio numa sequência de aulas falando sobre os projetos complementares, né? Já falamos sobre as curvas de nível, falamos também do projeto hidrossanitário, né? Vimos um exemplo de um projeto hidrossanitário, né? Da leitura de um desenho. E agora a gente entra nessa área que é o projeto elétrico, que é mais um projeto complementar. Então, o projeto elétrico, ele é a representação gráfica da instalação elétrica de uma edificação e consiste em desenhos e textos, assim como os outros projetos também, né, compostos de desenhos e também dos textos. E a função desse projeto é garantir a transferência de energia desde uma fonte até os pontos de utilização. Essa fonte, ela pode ser tanto a rede de distribuição pública quanto um gerador. A quantificação do sistema. A quantificação do sistema, ele é o levantamento da previsão de cargas do projeto, tanto nos termos de quantidade, né, de pontos de utilização, quanto em termos de potência nominal desses equipamentos que serão utilizados, né, desses pontos de utilização. Então, nesse projeto, a gente vai ver a previsão das tomadas, a previsão dos pontos de iluminação e a previsão de cargas especiais, como bomba de recalque, elevador, né? Todos esses itens entram aqui nas cargas especiais. O primeiro passo desse projeto, né, vai ser determinar o padrão de entrada. Então, a energia, ela vai entrar no edifício sempre através desse padrão de entrada. E esse padrão aqui, dependendo da demanda que vai ter ali no imóvel, né, ele pode ser de padrão. Ele pode ser monofásico, bifásico ou trifásico, né? O monofásico, ele sempre vai entrar com dois cabos, né? O neutro e uma fase. O bifásico, ele entra o neutro e mais duas fases, então ele entra com três cabos, né? 3 cabeamentos. E o trifásico, ele entra com 4 cabos, que um é o neutro e os demais são as fases. Depois de definido isso daí, o profissional vai passar para o desenho das plantas. E é isso daí que vai nos interessar, né? É isso que a gente vai ler, isso que a gente vai encontrar nos projetos, né? Os desenhos das plantas. Então, o que a gente vai encontrar nesses desenhos? A gente vai encontrar o posicionamento dos pontos de utilização, a localização dos quadros de distribuição ou quadros de luz, né? A divisão das cargas em circuitos, o desenho das tubulações e as fiações dos circuitos de distribuição, e o desenho das tubulações e das fiações dos circuitos terminais. Então, a gente vai ver nas plantas, né, e vamos ver um passo a passo como que é a leitura disso daí, porque esses desenhos, essas representações, são feitos muito por utilização de simbologias. Então, a gente precisa entender esses símbolos para conseguir ler esse tipo de desenho. Então, o dimensionamento dos pontos, né, dos condutores. Nessa etapa vão ser feitos o dimensionamento dos componentes do projeto. Então, a gente vai ter os condutores, os eletrodutos, os dispositivos de proteção e os quadros de distribuição. Esses elementos aqui, a gente vai ver exatamente o que é certinho na nossa próxima aula. Mas esses são os componentes que a gente vai encontrar ali no projeto. O quadro de distribuição de cargas e diagramas unifilares. Nessa etapa, serão elaborados os quadros de distribuição das cargas, que são as tabelas, especificando tudo aquilo que a gente vai encontrar no projeto, né, essa previsão das cargas que vão ser utilizadas, e os diagramas, que têm a função de representar a distribuição e o dimensionamento dos circuitos. A gente vai ver também o que é esse diagrama e como que a gente lê esse tipo de diagrama. Então, a gente tem aqui o quadro de previsão de cargas, né? Por exemplo, aqui de cada compartimento de uma casa, e aqui a planta da casa feita através de diagramas unifilares. Então, a gente vai aprender sobre essas simbologias, né? Para conseguir olhar um desenho desse e identificar o que ele está transmitindo para a gente, o que esse desenho está comunicando para a gente. Então, a gente tem a elaboração dos detalhes construtivos, depois de todos esses passos, né? Tem a elaboração dos detalhes construtivos, do memorial descritivo, da memória de cálculo, a elaboração das especificações técnicas e da lista de materiais. Essa parte aqui a gente não vai entrar muito, porque é basicamente tabela, texto, né? Então, é de fácil compreensão. Então, até a etapa anterior, a gente vai se ater mais, né?
que é até esse daqui que a gente vai aprender a ler esse desenho. Então, essa é uma aula só de introdução, né? A gente viu o que a gente vai ver nas próximas aulas, né? O que é composto, né? Nesses desenhos de projeto elétrico. Então, na próxima aula a gente vai falando dos componentes para essas terminologias ficarem mais claras e a gente poder ter uma visão mais clara, mais ampla, quando a gente for trabalhar no projeto especificamente, né? Propriamente dito, ok? Então, eu espero você na próxima aula. Um beijo, até lá. Tchau, tchau.